E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer o inspetor de bateria da GoBuilder. Vocês já perceberam que às vezes algumas das baterias de vocês na First Tech Challenge funcionam muito bem, aí você coloca outra bateria no seu robô e o robô não funciona. Ou você troca de uma bateria para outra e às vezes aquele autônomo que estava acertando para de acertar, ou você percebe que uma bateria consegue durar uma partida inteira e outra bateria não. Você chega na metade da partida e o robô já começa a ficar fraco. Provavelmente você tem aí baterias de capacidade de carga diferente, baterias com saúdes diferentes. É para resolver esse problema que a GoBuilder introduziu um carinha chamado inspetor de baterias, ou coloquialmente chamado um analisador de saúde de baterias, né? Esse cara aqui, então, ele vem para vocês, equipes de First Tech Challenge, que estão aí já há bastante tempo na competição, 1, 2 anos, já tem várias baterias ou tem múltiplas baterias aí no laboratório de vocês e estão percebendo algumas diferenças de performance entre baterias aqui, tá? Então, o que vem aqui dentro? A gente tem, bem simples, alguns stickers que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles depois e o analisador de baterias em si, tá? Esse cara aqui, então, ele foi feito para não estar no robô de vocês, ele não é uma peça que vocês vão colocar no robô durante a partida, ele é algo que vai viver fora, e vocês vão utilizar ele como um instrumento de medida para verificar a saúde das baterias de vocês e saber qual bateria você deve utilizar numa partida e quais baterias talvez mereçam ir para uma pilha de baterias para momentos de teste, né? Então, como é que a gente faz isso? Esse cara aqui, eu vou começar, eu tenho duas baterias aqui, essa aqui já é mais usada, é uma bateria mais detonada, antiga, a gente vai dar uma olhada nela e depois a gente vai olhar também essa bateria aqui, que está um pouquinho mais nova, tá? Então, primeira coisa, quando eu conecto ele aqui, ele já vai ligar direto, e vocês vão perceber uma coisa. Eu consigo fazer duas medidas com o analisador de bateria. A primeira que aparece aqui é a medida de tensão atual da bateria. Essa tensão é a carga, né, praticamente, que ela tem ali, e eu consigo alterar esse valor colocando e tirando essa bateria do carregador ou usando ela no meu robô, né? Esse valor aqui, essa é uma bateria nominal 12 volts, então ele é um valor que flutua de 11,5 até 13,9 e às vezes quase 14 volts. Uma bateria muito bem carregada vai estar lá nos 13,8, 13,9 e uma bateria descarregada vai estar próximo, vai estar ali com 12, 12,5, 12,1, porque justamente quando eu conectar no meu robô, essa tensão cai e ele começa a usar a corrente, né? Então por isso que esse número aqui a gente utiliza para saber a carga nominal ali da bateria naquele momento. Mas como eu falei, esse é um número que dos dois é o menos importante, porque a gente sabe que quando a bateria está carregada, esse número está alto. Quando ela está descarregada, esse número está baixo, tá? Mas isso não é o principal que a gente consegue analisar aqui. O que é o legal é este outro número aqui, que quando eu aperto o botãozinho de modo ali, o analisador me mostra, que é a resistência interna desta bateria. Então, no meu caso aqui da minha bateria mais velhinha, ela tem uma resistência interna de 159 miliohms. Mas o que significa resistência interna e por que isso é importante para mim? Bom, essas baterias aqui, e como todas as baterias do mundo, elas são feitas para durar bastante tempo, mas elas não duram para sempre, tá? Então, enquanto elas, com um cuidado, usando os carregadores certos e tomando os cuidados adequados aí na bateria de vocês, elas vão durar durante vários ciclos de carga. Quanto mais a gente carrega e descarrega baterias, cargas residuais vão acumulando e o tempo de carregamento e o tempo que ela fica carregada, né, o tempo que ela leva para descarregar ao longo do uso, vai ficando cada vez pior e a gente nota um desgaste da bateria, né? Esse desgaste da bateria, na verdade, é o aumento, o aumento da resistência interna dessa bateria. Então, essa resistência é medida em miliohms, né? Aqui a gente tem então uma resistência interna de 159 miliohms numa bateria que estava a 13,44 volts, né? Com isso, eu consigo calcular, usando a lei de Ohm, qual é a corrente máxima que essa bateria consegue me entregar antes de cair abaixo, por exemplo, da tensão de 10,5, 10 volts, que é onde o control hub começa a desligar e as coisas param de funcionar, né? Então, o que eu posso fazer com isso? Justamente identificar estes problemas, né? E com essa resistência interna aqui, que, como eu falei para vocês já, é uma medida que indica a saúde atual da bateria,
e quanto tempo a carga dela vai levar e qual é a corrente máxima que ela consegue entregar, eu consigo descobrir se esse cara aqui eu devo utilizar numa partida de teste ou numa partida oficial, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na minha bateria um pouco mais nova, tá? Se eu realizar o mesmo teste, vocês vão ver que, ó, essa bateria aqui, que tem aí seus 6 meses de uso, tá com 127 ohms. Então, 160, 125, tá? Qual que é a diferença de cada uma e onde eu devo usar cada uma? Se eu tenho uma bateria, eu tenho um robô simples aí, de um braço, que não tem muitos servos, que não tem muita atuação, um robô que daqui a pouco eu vou usar para ensinar a galera que está começando, ou vou fazer para um robô simples, ou vou fazer alguns testes, ou eu vou fazer uma partida de teste que eu não me importo com a duração da carga, baterias de até 200 mAh funcionam sem problema nenhum, tá? Agora, se eu tenho um motor com 6 a 8, um robô com 6 a 8 motores, alguns servos, tem um elevador ou um braço que exige um pouco mais de torque, tem umas reduções um pouquinho mais agressivas, mas não muito, aí até 160 mAh eu não vou notar não vou notar perda de performance na minha bateria. Porém, se vocês estão usando aí robôs com 8 motores, 7 servos, 6 servos, 5 servos, LEDs, reduções e elevadores e braços com reduções agressivas que estão maximizando a performance, não necessariamente a eficiência, e vocês sabem quem são vocês, equipes que utilizam, né, os limites aí das potências do que a gente tem para oferecer, vocês precisam de uma bateria com menos de 130 mAh para poder ter a melhor performance possível, tá? Então, esse é um guia rápido, né? Se eu tenho um robô com muitas atuações, 130 mAh é o teto onde eu posso chegar, ou seja, esse cara aqui já está chegando nesse teto. Se eu tenho um robô com uma performance, uma quantidade de motores média, né? Tenho ali alguns motores mais de 7, 8 motores, tenho menos servos, mas tenho reduções menos agressivas, 160 mAh é o teto. Se eu tenho um robô simples com poucas atuações, 200 mAh é o teto, tá? Com esse cara aqui, então, vocês vão olhar qual que é a resistência interna de cada bateria. Vocês podem registrar isso nos adesivos que vem junto, colar nas baterias e saber que naquele dia, naquele momento, a bateria tinha aquela resistência. E ao longo do tempo vocês têm que realizar novamente essas medidas, porque justamente a bateria que foi usada aí por bastante tempo vai começar com sua resistência interna aumentando e você vai tirando ela de circulação. Assim como baterias mais novas vão entrando em circulação, né? Porque, como eu falei, resistência interna é algo que não tem o que fazer. Uma vez que a bateria começa a ter a sua resistência aumentando, depois que ela passa, começa a subir, não tem muita solução para baixar ela de novo. É o tempo e é o uso e é o desgaste de um equipamento que dura bastante se a gente tomar cuidado, mas que ele tem o seu tempo de vida útil aí, que a gente consegue medir usando esse cara aqui da GoBuild, certo? Para mais dúvidas e informações, podem nos chamar aqui no Instagram, no WhatsApp, onde for melhor, e nós nos vemos na próxima, e uma boa sorte para vocês nas próximas competições.